Olá, seja bem-vindo ao dia 8 do programa Reset 60. Uma coisa muito importante é tomar consciência dos gatilhos que desencadeiam a vontade de beber. A principal coisa que você precisa saber é que esses gatilhos, eles não fazem você beber, eles só criam a ideia de uma bebida alcoólica. É o que você faz imediatamente após esse pensamento entrar na cabeça, que é o que faz a diferença. É o que você faz depois do gatilho que é o que faz você beber. Se, por exemplo, você permitir que isso faz, você teve o gatilho e faz você começar a ficar pensando, como é bom seria beber agora. E aí, antes que você percebe, você já está com a vontade de beber. Assim, uma coisa é fato. Existe álcool pelo mundo. Existe álcool em todos os lugares. E você vai ter contato com isso. É inevitável. Então, a melhor maneira de parar de beber não é nunca mais pensar em álcool. Isso, na realidade, é impossível. E nem é ficar resistindo, lutando contra a vontade de beber. A melhor maneira de parar de beber é removendo o desejo. E essa é a ideia que a gente está trabalhando aqui. Precisa parar de olhar para o álcool como um amigo e ver coisa boa nele. Você precisa entender de uma vez por todas e olhar e enxergar a porcaria que é. Se você fizer isso, vai remover o desejo. E não importa quantas vezes você pensa em beber, porque se não tiver vontade, não tiver desejo, não vai ter perigo de beber. Porque assim, ninguém obriga você a beber além de você mesmo. E se você não quiser, não vai beber. Muito de nós, né, tem os mesmos gatilhos gerais, como estresse, ansiedade, por exemplo. Mas cada pessoa tem os seus gatilhos específicos. Então, é importante se analisar e descobrir os seus gatilhos específicos para poder lidar com eles quando eles surgirem. Vamos falar aqui, por exemplo, de alguns gatilhos comuns. Gatilho de recompensa. São situações em que você faz alguma coisa que pode achar desagradável ou difícil. E aí você promete para você mesmo se recompensar com uma bebida assim que terminar aquela coisa. Por exemplo, ter participado de uma reunião difícil no trabalho ou feito uma corrida de 10 quilômetros. E assim, você pode e até deve se recompensar. Só que faz isso sem álcool. Tem também gatilhos de estresse. Os gatilhos de estresse, eles podem ser os mais difíceis de lidar. Por quê? Quando a gente está estressado, a gente para de usar uma parte do nosso cérebro que planeja com antecedência e calcula as consequências. E assim, é tão fácil usar um evento estressante como uma desculpa para tomar uma cerveja. Ou um vinho, enfim, para tomar uma bebida alcoólica. A chave para não beber em momentos de estresse é você ter um plano em prática antes que aconteça a vontade, antes que a vontade apareça. Então você pode pensar nisso, por exemplo, como um plano em caso de emergência quebra os vidros. É uma analogia, né? Aquela quebrar o vidro da sirene de bombeiro em caso de incêndio. Então você pode literalmente criar o seu plano de emergência contra esses gatilhos de estresse. Por exemplo, quando a gente está estressado, o que a gente precisa de fato para diminuir esse estresse é movimentar o corpo, aumentar a frequência cardíaca e depois deixar ela diminuir naturalmente. E assim, se um pouco de exercício não é uma boa ideia para você, de repente você pode pensar em ouvir uma música boa que te faça bem. Pode ligar para um amigo, enviar uma mensagem para um amigo, ou pode até fazer uma meditação, um exercício de respiração. O fato é que isso vai eliminar o estresse, vai baixar a carga de estresse e você não vai precisar recorrer ao álcool para isso. Tem também aqui gatilhos de hábitos. A grande maioria das vezes que a gente bebe acaba sendo por hábito. A gente está acostumado, por exemplo, a beber quando está cozinhando, beber depois do trabalho na sexta-feira é um gatilho de hábito. Beber quando está assistindo um jogo, isso aí é tudo gatilho habitual. E assim, embora
eles sejam esses gatilhos de hábito são os mais frequentes, né? Eles, de forma alguma, são os mais difíceis de lidar. Pelo contrário. Assim, você vai ter o hábito. O hábito existe. Você vai cozinhar, você vai assistir o jogo. Mas assim, não precisa consumir bebida alcoólica. Você mantém o hábito, porém, você não consome bebida alcoólica. Aí você pode usar algumas bebidas, como a gente falou, né? Algumas outras alternativas sem ser bebida alcoólica. E aqui eu vou colocar a minha opinião sobre bebidas alcoólicas sem álcool. Pra mim, tá? Isso pra mim não funciona. Por quê? Primeiro que eu não bebia por causa do gosto. Porque pra mim, assim, não gostava do gosto da cerveja, de nada, né? De pinga, de cachaça, de nada. Por quê? É ruim. A gente aprende a gostar da sensação e não do gosto. Então, outra coisa. Além do gosto ruim, a lei permite até 0,5% de álcool. Então, é uma bebida que eles falam que é zero álcool, mas tem álcool. Isso não deixa de ser um gatilho em si só. Então, eu não bebo. Se eu quero beber alguma coisa, eu tomo um drink gostoso sem álcool. Então, eu queria fechar o dia de hoje fazendo uma analogia que uma vez eu li num livro. Ó, eu vou ler aqui, ó. Pense no álcool como um agiota rancoroso e ganancioso. Só que esse agiota não negocia com dinheiro. Ele trabalha com sentimentos. Ele empresta para você um pouquinho de sentimento bom e de curta duração. Mas você precisa pagar com sentimentos ruins, tristeza, ansiedade, depressão, etc. E como qualquer agiota, você sempre vai pagar muito mais do que ele te emprestou. Então, por hoje é isso, pessoal. Agora faça a reflexão proposta e escreva no seu diário e lembre de fazer o check-in da noite. Um abraço e até amanhã.